tem o fortalecido os seus filhos, o Daniel, a Esther, o Levi, seus netos, nora, genro, a Noemi, aquela igreja tão preciosa que está sob o pastoreio do teu filho. Senhor, nós te agradecemos pela tua benignidade sobre a vida do pastor Wilson. E nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra através do teu servo e o abençoamos com integralidade de direção do teu Espírito, no Espírito, na alma e no corpo dele, em nome de Jesus. Amém. À vontade. Obrigado. Bem à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade de todo o horário, viu? Obrigado. Shalom, meus amados. Graça e paz. Feliz de estar aqui, honrado mais uma vez pelo convite. Pastor Wagner, pastor Eneide, pastores queridos que estão aqui, igreja querida, que está no nosso coração, durante toda a nossa vida. Quero trazer o abraço de Ribeirão Preto a todos vocês, da igreja que pastoreamos, da nossa família, da nossa netinha Olívia, que chegou há pouco tempo, do Tito já com 3 anos. Enfim, Deus tem nos abençoado e a gente fica muito feliz de revê-los. Amém, queridos? Gostaria de convidá-los a abrirem, por gentileza, o texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor. Estamos aqui neste lugar santo, bendito e abençoado. E nós oramos neste momento, entregando nossa vida para que o nosso falar possa vir do teu Espírito e nós possamos escrever a palavra no coração como obra do teu Espírito diretamente para a nossa vida. Obrigado por esta manhã tão linda, tão doce, tão singela e tão profunda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nesta manhã eu gostaria de falar sobre a possibilidade de nós desenvolvermos experiências parciais com Deus. Eu acredito que todos nós já tivemos um toque que nos abriu a visão num certo sentido, mas não quer dizer que nós tenhamos toda a visão de que necessitamos. Não quer dizer que nós tenhamos os nossos olhos abertos de uma forma suficiente para que possamos desenvolver um modo de vida, ou para que possamos desenvolver um estilo de vida, uma forma de vida que realmente esteja dentro do que o Senhor desejou para nós. E essa passagem bíblica, embora esteja focando na experiência de um homem cego que fora curado em 2 etapas, creio que o autor não colocou essa passagem por acaso. Ela está dentro de um contexto que realmente revela isso para nós. Outras pessoas que não estavam cegas do ponto de vista físico, mas estavam, de alguma forma, tendo uma visão, mas uma visão parcial em relação àquilo que Deus gostaria que elas tivessem. Por isso, de propósito, uma cura dentro de um contexto anterior e dentro de um contexto posterior, mas que traz para cada um de nós uma palavra, uma exortação, um espírito de, puxa, será que eu não estou dentro desse contexto?
Será que eu não preciso ter a minha visão ampliada para que a minha vida, a partir de hoje, possa ter um desdobramento diferente? Há 3 grupos, e o primeiro deles é a própria cidade de Betsaida, que aqui é chamada de aldeia, porque na época era realmente um vilarejo, era uma aldeia pequena, depois se tornou um pouquinho maior, e depois se tornou uma ruína. Mas nesse momento era uma aldeia. E de uma forma meio curiosa, Jesus toma o cego, que provavelmente não morava lá em Betsaida, havia sido provavelmente levado por alguém, e pararam lá na cidade, mas Jesus o toma pela mão, o texto bíblico diz, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? Aí uma cura se processa, mas no versículo 26, e Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Curiosamente, aquele homem aparece lá em Betsaida, Jesus o toma pela mão como que dizendo, não, o milagre vai ser feito, mas não aqui nessa aldeia. Vamos para fora, lá fora eu te curo, e de fato Jesus o curou lá, e no final recomendou, não entre na aldeia, vá para a tua casa, não entra na aldeia. E a gente fica se questionando, por que Jesus teve essa atitude em relação à cidade de Betsaida? Quando nós olhamos para o contexto no Evangelho de João, quando a gente percebe que em Betsaida havia acontecido um dos milagres mais impactantes de Jesus, a multiplicação dos peixes, 5 pães e 2 peixes, havia acontecido lá no contexto de Betsaida, a primeira cidade que recebeu o primeiro milagre de multiplicação foi em Betsaida, e foi certamente algo para impactar. O que se espera de uma cidade que recebe um milagre nesse nível e nessa proporção? Uma coisa extraordinária deveria acontecer. No entanto, Jesus traz um diagnóstico da atitude daquele povo em João, capítulo 6, versículos 26 e 27. Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Queridos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus realiza um milagre. Claro que é um milagre, é extraordinário, é sobrenatural, seria redundância, mas foi algo impactante. E depois ele pega o seu barquinho e vai para o outro lado do Mar da Galileia, e esse povo que está lá, impactado pelos milagres, vão até atrás de Jesus, e Jesus olha aquela multidão e se entristece no coração, dizendo, olha, vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram do pão e vocês ficaram saciados. Ou seja, o milagre tinha um outro propósito. O sinal tinha uma outra intenção. Queridos, este louvor tremendo que faz a gente ficar arrepiado e que nos constrange, é um sinal de Deus nessa manhã. É um cego que vê. É um mover de Deus que de repente vem e nos visita e nos impacta. E o que Jesus espera de cada sinal, de cada louvor, de cada pregação, de cada milagre? Que haja um constrangimento, e que haja um arrependimento, e que haja uma mudança de vida. No entanto, Betsaida estava dando um sinal para Jesus. Olha, vimos um milagre extraordinário, 5 pães e 2 peixes multiplicados para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No entanto, eles não conseguiram transcender a busca do pão, continuavam correndo atrás do pão, e Jesus, entristecido, diz, vocês não me procuram por causa dos sinais, esses sinais deveriam ter levado vocês a uma mudança de vida, a um arrependimento. No entanto, vocês não conseguem sair da dimensão da busca de pães, vocês não conseguem sair da dimensão humana, vocês não conseguem sair da dimensão do homem que está à procura do suprimento das suas necessidades.
Diga para o seu vizinho, Deus espera mais de você. Eu tenho plena convicção de que Deus espera mais de nós. No entanto, Betsaida tinha uma visão parcial. Tinha recebido um milagre, tinha recebido uma provisão, uma intervenção divina. No entanto, a visão ainda girava em torno, Senhor, multiplica mais pães. Senhor, faz de novo, porque eu quero ser saciado nas minhas necessidades. E é interessante que ele vai falar de Betsaida e de Corazim numa outra ocasião, em Mateus 11, de 20 a 22. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês há muito, que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Veja que o diagnóstico espiritual acerca daquela cidade, e aí a gente vai entendendo por que Jesus, naquele momento, recebe um cego e ele diz, não, aqui mais não. Toma o cego pela mão e vai curar fora. Porque aqui a luz já apareceu, e essa luz, não por culpa da luz, mas por culpa dos vossos corações, não se abriram para a intenção da manifestação daquela luz naquele tempo, naquele momento. Então, aqui não, vou curar para fora. E depois do sinal, não entre na aldeia. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom, terras pagãs, cidades pagãs, se tivesse operado os sinais que aqui se operaram, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. E apenas um comparativo entre Betsaida e Corazim, para a gente ter uma noção do estado espiritual das cidades. Foi encontrado, as duas cidades viraram ruínas depois de algum tempo, tanto Betsaida quanto Corazim. E nas ruínas da cidade de Corazim, acharam as ruínas de uma sinagoga. E naquela sinagoga de Corazim, havia um escombro, mas que denotava a cadeira de Moisés. O que é a cadeira de Moisés? É o lugar onde o principal da sinagoga se assenta para ensinar o povo. Mas na mesma sinagoga de Corazim, foi encontrado algo esculpido, a Medusa, que é da mitologia grega, rosto de mulher, cabeça de cobra ou cabelos de serpentes. Na mitologia grega, quem olhasse para a Medusa se converteria em pedra. Essa é a mitologia. E eu fico perguntando aos queridos e a nós mesmos, o que a Medusa está fazendo na sinagoga em Corazim? Como conjugar a cadeira de Moisés e a Medusa no mesmo ambiente? Religiosamente falando, como combinar? Como coadunar, como conviver com esta realidade na mesma sinagoga, no mesmo lugar, na mesma cidade. E Jesus dizendo, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, eu passei por aqui, eu curei, eu fiz milagres, eu multipliquei pães, e vocês não conseguiram sair da dimensão medíocre em que vocês viveram, e vocês continuam girando em torno de pão, e de pão, e de pão, e de necessidades, e de necessidades, e de necessidades. Por quê? Porque vocês coadunam cadeira de Moisés com mitologia grega. E talvez eu e você possamos dizer que não temos nada a ver com isso. Mas às vezes a gente conjuga coisas na nossa vida que fazem com que a gente não viva para além da revelação que a gente teve.
Às vezes nós conjugamos na nossa vida, se não é a medusa, é qualquer outra coisa que a gente de fato começa a pensar, gente, como é que eu me permiti fazer isso? Como é que eu me permiti viver numa dimensão tão baixa, tão aquém da luz que eu recebi, da revelação que eu recebi? E aí, de repente, Jesus continua tomando o cego pela mão e levando para fora da nossa experiência, e nós não sabemos por que Ele curou lá e não aqui. Porque Ele fez lá e não fez aqui. Às vezes nós conjugamos na nossa vida como homens, como esposas, como filhos, como pastores, e digo isso olhando para mim, não estou olhando para outros, estou olhando para mim como pastor. Esses dias estava fazendo minha caminhada, aos sábados, me preparando para pregar no dia seguinte, e pedindo ao Senhor, Senhor, se o Senhor tem feito para além da minha vista, porque meus olhos se tornaram cegos como os irmãos de Betsaida, se eu continuo como Betsaida e Corazim, correndo em torno de coisas que já deveriam ser resolvidas na minha vida, e eu estou aqui morgando na minha visão tacanha, na minha visão dupla, ou na minha visão parcial da Tua revelação, perdoa-me, constranja-me, e toca-me de novo, Senhor. E faz de novo, Senhor. Tenha misericórdia. Dá-me mais uma chance. Dá-me mais uma oportunidade. Se eu tenho conjugado na minha vida pastoral 2 caminhos, 2 pensamentos, como o querido irmão nos trouxe uma palavra tão tremenda sobre dízimos e ofertas. Se tenho conjugado aquilo que não deveria ser conjugado. E olha o que acontece em Betsaida e Corazim. Apocalipse 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se. Volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Queridos, o que estava acontecendo em Betsaida provavelmente era esse fenômeno. Eis que eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, senão eu virei e removerei do seu lugar o seu candelabro. Quando Jesus tira o cego da possibilidade de ser curado lá, provavelmente Betsaida estava dentro desse processo, o processo da remoção da luz. Sabe uma lamparina que você coloca sobre a mesa e você ilumina a sua leitura? Mas aquela lamparina é móvel, ela ilumina enquanto há um propósito, ela ilumina durante um tempo, para o cumprimento daquele propósito, mas cumprido aquele propósito, você pega a lamparina e remove para iluminar em outro lugar. Jesus está dizendo à igreja de Éfeso, e estava dizendo àqueles irmãos naquele momento, olha, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras, senão eu virei e removerei o candelabro, eu removerei a lamparina para iluminar um outro lugar. Mas, queridos, quando isso acontece, aquele lugar onde a lamparina é removida, ele começa a obscurecer, ele começa a não enxergar, ele começa a não ter mais as direções que outrora tinha. Por quê? Porque a luz não incide mais naquele lugar e ela é removida para iluminar um outro lugar, numa outra direção. E aquele lugar fica entenebrecido e fica entristecido. Provavelmente Betsaida, provavelmente Corazim, e essas 2 cidades caminharam para as ruínas. Depois de um certo tempo, aquelas 2 cidades, onde Jesus havia projetado sonhos maravilhosos, mas elas se tornaram ruínas, porque elas deixaram de ser iluminadas, porque tiveram uma visão parcial do que Jesus queria fazer, mas não compreenderam
e não permaneceram na luz. E quando digo isso para você, digo isso para mim com muito temor. Quando olho para a igreja de Ribeirão Preto, um conselho de pastores tão unido, houve um tempo em que nós oramos e jejuamos, e por 30 dias não houve um único homicídio na cidade, porque os pastores se uniram. Então nós fomos testemunhas de um sinal. E eu fiquei pensando assim: Senhor, nós vimos o sinal, então nós somos indesculpáveis. Nós vimos o sinal, nós somos indesculpáveis. Nós conhecemos a Tua palavra, somos indesculpáveis. Senhor, leva-nos a uma dimensão tão profunda de volta e de retorno. E se a nossa visão se tornou de alguma forma parcial ou obscura, ilumina-nos de novo. Ilumina-nos de novo. Ilumina-nos de novo. Ilumina-nos de novo, Senhor. Remove as barreiras. Remove, Senhor, os obstáculos. Remove, Senhor, tudo que é humano. Remove tudo que é diabólico. Remove tudo que é de mitologia grega, seja do que for. Remove, Senhor, os medos, os embaraços. Remove, Senhor, a falta de vontade. Remove, Senhor, o que tiveres de remover, porque nós uma vez já fomos iluminados. Nós uma vez enxergamos, nós uma vez fomos constrangidos, nós uma vez recebemos vida, direção, alimento. Não permita-nos, Senhor, em nome de Jesus, de atravessarmos o mundo só por causa do pão do qual fomos saciados, porque isso já deveria ter sido resolvido na nossa vida. Revela-nos de novo, fala-nos de novo, constranja-nos de novo, faz algo de novo, Senhor. Um milagre necessariamente deve nos levar ao arrependimento. A ausência de arrependimento leva a uma remoção dos canais de luz naquele lugar. A ausência de mudança. Querido marido, Deus te deu tantas oportunidades de você voltar para casa. Pastor, mas eu não saí de casa. Saiu sim, no seu coração você já saiu. E você precisa voltar, não do ponto de vista geográfico apenas, mas do ponto de vista integral, no seu espírito, na sua alma, porque Deus lhe deu muitas oportunidades pelas revelações que você recebeu. Voltar para os seus filhos, voltar para a sua esposa, porque quando nós vemos os sinais e não nos arrependemos, a luz vai se ausentando e nós ficamos perdidos, tateando, não sabemos para onde vamos, não sabemos mais o que comprar, o que vender, para onde vai meu ministério, para onde vai minha vida, para onde vai minha família, e você fica totalmente cego. E o Senhor quer produzir na nossa vida um nível mais profundo de constrangimento. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se em Tiro e Sidom, naquelas terras pagãs, se tivesse operado os sinais que em ti se operaram, eles teriam se arrependido no pó, no saco e na cinza. Em nome de Jesus. Primeiro grupo é Betsaida, uma visão parcial. O segundo grupo é o grupo dos discípulos. Na mesma passagem, no capítulo 8, de 14 a 21, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão. De novo a temática do pão. E no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si dizendo: ele diz isso porque não temos pão.
Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem. Têm o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que lhes disse: vocês ainda não compreendem. Não era somente Betsaida e Corazim que corria atrás do pão. Os discípulos também. E quando haviam percebido que tinham levado apenas um pão, a preocupação que ela é recorrente e que ela é comum a todos nós, falta de dinheiro, ou a corrida do pão, ou trabalho, ou emprego, tudo isso faz parte da nossa vida, sim. E Deus não nos recrimina por isso, porque Ele sabe que nós precisamos. Porém, Ele nos fez uma pergunta: quando eu multipliquei os primeiros 5.000, os 5 pães e 2 peixes, para 5.000, quantos cestos vocês recolheram? 12. E quando eu multipliquei a segunda, 7 pães, para aquela quantidade de 4.000, quantos? 7. Vocês não perceberam? Quantos meses do ano nós temos? Quantos dias da semana nós temos? Será que nós não entendemos que o Senhor disse: Ele é a nossa provisão para os 12 meses do ano, para os 7 dias da semana? Eu sou o pão da vida, eu sou a provisão, eu vos alimento, eu vos sustento todos os meses do ano. Eu vos alimento, eu vos sustento todos os dias da semana. Oh, discípulos, podia se esperar isso de Betsaida, de Corazim, mas vocês estão comigo. Vocês deveriam estar num outro patamar. No entanto, vocês continuam com a mesma preocupação dos outros. O nível de vocês deveria ser um nível mais alto, mais elevado. Será que tendo coração, vocês endureceram o coração? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não conseguem ouvir? Quantos cestos recolhidos? 12. 12 meses do ano, 12 discípulos, 12 tribos de Israel, totalidade da provisão para todo o povo, para todo o ano, em todo o tempo, em toda a época. Na segunda, 7. Será que vocês não viram? Não perceberam? Meu amado, qual a importância disso? Igreja, quando nós selamos em nosso coração que Deus supre nossas necessidades nos 12 meses do ano e nos 7 dias da semana, então selamos isso em nosso coração, nunca mais voltaremos à mediocridade destas coisas terrenas que nos jogam no chão e que nos impede de crescer no outro nível. Quando você assenta isso no seu coração, Deus dará a direção para o seu marido desempregado. Sela isso no seu coração: Senhor, eu sei que Tu supres todas as minhas necessidades. Eu vou me lembrar dos 12 cestos, e eu vou me lembrar dos 7 cestos, que representam os anos e as semanas e todos os dias. E eu tenho a convicção de que o Senhor, no emprego ou no desemprego, suprirá todas as minhas necessidades. E eu selarei isso no meu coração de tal maneira que hoje eu me comprometo, a partir de hoje, a não pensar mais nessas coisas, e a não me diminuir por estas coisas, e de não me limitar mais por estas coisas. Por quê? Porque a minha cabeça estará em projetos maiores, porque meu olhar se voltará para questões mais nobres, mais sublimes, porque eu estarei disponível, para pensar
no outro tipo de fermento que realmente é a tua preocupação. E ele vai falar: cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. E os discípulos pensam: ele está falando do pão. Não está falando do pão, porque do pão já está resolvido. Diga isso para o seu vizinho: do pão já está resolvido. Fala isso com alegria, querido. Do pão já está resolvido. Suas necessidades, seu emprego, sua provisão, seu sustento, sua aposentadoria. Porque estas coisas, queridos, Deus sabe que nós necessitamos, e Ele tem cuidado de nós. Mas quando você começa, então: Senhor, se isso está resolvido, ok, não voltarei mais a isso. Então, no que o Senhor quer que eu pense? Cuidado com o fermento de Herodes e cuidado com o fermento dos fariseus. Nisso eu quero que vocês pensem. Nisso eu quero que vocês meditem, para vocês e para os outros. Nisso eu quero que vocês projetem a visão. Do pão está resolvido. Mas cuidado com o fermento que, quando introduzido na vossa vida, vai fazer isso que aconteceu em Betsaida e vai fazer isso que aconteceu em Corazim. Cuidado com o fermento da medusa. Cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes é a glória deste mundo que sufoca a consciência. O fermento de Herodes é a glória deste mundo que sufoca a consciência. Herodes tomou para si alguém que ele não podia tomar, que era a esposa do irmão. E João Batista começou a dizer: você não pode fazer isso, não pode fazer isso. E a voz de João Batista despertou a consciência de Herodes. Mas o fermento de Herodes é aquele que primeiro resiste à consciência, depois manda prender a consciência, e depois manda matar a consciência. Esse é o fermento do qual eu preciso me preocupar. Cuidado com o fermento de Herodes. Por que ele mata a consciência? Porque a glória deste mundo é mais importante do que acertar de vida para Deus. Porque o prazer da carne, da glória, do dinheiro, das coisas deste mundo se tornam mais atrativas a ponto de nós nos perdermos, de nós nos esfriarmos e de nós nos desviarmos. Então, ó discípulos, por gentileza, não tenham uma visão parcial. Vocês que andam comigo, vocês que caminham comigo, que hoje vocês possam ter uma outra preocupação, porque essa primeira básica, 12 cestos e 7 cestos, eu sou a vossa provisão, mas eu oro para que vocês tenham um outro nível de olhar e de preocupação. Cuidado com o fermento de Herodes, porque é a glória deste mundo que recebe uma luz, uma palavra que desperta a consciência, mas a gente diz: deixa para lá, e a gente primeiro rejeita, depois a gente manda prender, e depois a gente manda matar. E por desprezarem a consciência, muitos naufragaram na fé. Muitos comeram do fermento de Herodes e se incharam com algo que não é evangelho. E toma cuidado, porque hoje nós temos redes sociais, que pode ser uma bênção, mas cuidado para você não se inchar. E eu vou ser muito sincero para vocês, eu estou chegando numa fase da vida em que estou pedindo a Deus uma coisa: Senhor, ajuda-me a amar só isso aqui, e a voltar só para isso daqui, em nome de Jesus. Porque nós estamos nos inchando,
a gente está complicando a nossa vida que deveria ser tão simples. A gente está se enchendo de um fermento porque ouve um e fica confuso, ouve o outro, então esse está certo, e a gente vai ouvindo e, Senhor, o que eu faço da minha vida? Volta para a origem, volta para o fundamento, volta para a palavra, volta para a palavra, volta a amar a Bíblia, ande com ela, ouça a Bíblia, faça a sua caminhada, ouça a palavra, volte para a Bíblia, volte para a Bíblia, volte para o fundamento, volta em nome de Jesus, volta a amar o Espírito Santo, volte a amar a palavra, volte a se descomplicar, volte à paixão dos primeiros dias, volta em nome de Jesus, em nome de Jesus. Consciência, primeiro a gente resiste, consciência depois a gente manda prender, e depois a gente manda matar, porque a glória deste mundo não é somente aquilo que a gente imagina, mulheres, ou dinheiro, ou carro, ou prazeres, é qualquer coisa que possa te tirar do projeto original que Deus estabeleceu na sua vida. Então cuidado com esse tipo de fermento, porque esse fermento mata. E cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento de Herodes é a glória deste mundo que sufoca a consciência. Mas o fermento dos fariseus é a aparência que anula a essência. O fermento dos fariseus é a aparência que anula a essência. É quando eu tenho a preocupação que os fariseus tinham, de serem vistos, de serem aplaudidos e de serem reconhecidos. Então eles amaram a aparência e desprezaram a essência. Amaram o formato externo e desprezaram o valor da essência, do que está dentro. Cuidado com esse fermento dos fariseus, porque aparentemente nós podemos ser atrativos do ponto de vista religioso, ou seja, de qual for o ponto de vista. Mas Deus, que conhece o interior, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o interior. Então, a palavra é para que você mergulhe na essência de quem você é. Que você mergulhe naquilo que você sente, naquilo que você pensa, na sua identidade. Deixa o Evangelho transformar de verdade a sua essência. E quando esse Evangelho transforma a sua essência, você será uma única pessoa, dentro de casa e fora de casa, no meio da multidão ou no seu quarto sozinho. Você será uma única pessoa, porque você compreendeu que o fermento dos fariseus realmente se preocupa com a aparência, com o que o outro vai achar. Mas quando nós estamos livres do fermento do fariseu, nós nos preocupamos com o que Deus pensa de nós e com quem realmente nós somos diante dele. Mas, amados, a gente não consegue pensar nem no fermento de Herodes, nem no fermento dos fariseus, enquanto estamos preocupados com as nossas questões corriqueiras. A gente não tem, talvez, a capacidade de realmente focar nas coisas espirituais, enquanto nós estamos nas nossas fadigas humanas e terrenas. Então quero proclamar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, um descanso, de uma provisão, de um maná que desce dos céus, de uma provisão para as suas necessidades. E você vai hoje traçar uma linha divisória e dizer: Deus cuida da minha vida, Deus cuida do meu sustento, Deus cuida do meu trabalho, Deus cuida daquilo que Ele sabe de que eu necessito. Mas a partir de hoje,
o meu foco, o meu espírito e a minha devoção será voltada para o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Em nome de Jesus, terei meus olhos abertos para perceber onde o fermento de Herodes, porventura, está se processando na minha vida, ou na vida da minha família, ou da minha igreja, o fermento dos fariseus, onde estamos valorizando a aparência e desprezando a essência. Senhor, dá-nos uma visão completa, e que essa visão não seja uma visão parcial, seja uma visão completa, em nome de Jesus. O fermento de Herodes é a glória deste mundo que sufoca a consciência, e o fermento dos fariseus é a aparência que anula a essência. Desse tipo de fermento você deve fugir e orar para estar livre disso. Ore pelos seus filhos. Quando seus filhos estiverem muito vaidosos, ame-os, mas ore por eles. Quando eles estiverem dando muita aparência, muito valor à aparência, e se descuidando um pouco do homem interior, ore por eles. Quando estivermos achando que nós somos muito famosos, e que estamos atraindo muita gente em torno da nossa vida, ore por si mesmo. E pare de ficar olhando a quantidade de likes e de seguidores. Preocupe-se com quem você é. Porque se você se preocupar com quem você é, Deus cuidará dos seus seguidores. Deus cuidará das pessoas que hão de olhar para você de uma forma diferente. Mas essa é uma preocupação divina, não sua. Cuide da sua essência. Cuide de quem você é. Como Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Mas em último lugar, queridos, o cego. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Aleluia, dê um glória a Deus. Aleluia. A cura de um cego, Jesus nunca tinha feito isso antes, mas essa particularidade com cada detalhe tem a ver com o contexto. Por exemplo, com o cego de criação, da criação, que ele cuspiu no chão, fez o lodo, untou e usou aquelas palavras, ali ele está reportando a criação. Mas nesse momento aqui ele está se reportando a um contexto perigoso. O povo até vê, mas não vê tudo. E então ele toca primeiro no cego, dentro desse contexto de uma visão parcial, tanto dos discípulos, quanto de Betsaida, quanto de Corazim. Ele toca, e o cego até sai daquele patamar em que ele estava, e Jesus pergunta: você vê alguma coisa? Vejo, mas eu vejo os homens como árvores que andam. Eu nunca me esqueço, quando estava ainda no contexto de Insegec, eu acho que era um evento de casais, eu não sei onde era, e também não sei se era em São Paulo ou era em Brasília. Eu até compartilhei essa experiência com o apóstolo Valnice na época. Me veio no coração que, naquele evento, os homens viam suas esposas como árvores que andam. Ou seja, eles até veem, mas não as veem como de fato elas são. Porque a árvore não tem sentimentos. Porque a árvore não tem coração.
Porque a árvore não tem sonhos. E às vezes a nossa visão, ela é tão limitada, dentro até do nosso próprio contexto familiar. E naquele dia que eu falei isso para o apóstolo, e que a nossa oração foi: Senhor, que essas palavras que nós havemos de ouvir aqui, possam tirar as escamas dos olhos dos homens, dos nossos olhos, de tal maneira que nós possamos nos converter às nossas mulheres. Que nós possamos olhar para elas, belas, especiais. As pessoas que Deus colocou para serem as bênçãos na nossa vida, e que às vezes, no decorrer da caminhada, nós vamos perdendo essa visão, e elas se tornam árvores que andam. Não respeitamos seus sentimentos, não respeitamos seu choro, não respeitamos sua dor, não respeitamos seus afetos, não respeitamos suas memórias, não respeitamos o passado. Até conseguimos vê-las, mas não as vemos com a dignidade que elas merecem. E é nessa hora, queridos, que a gente precisa de um segundo toque. O mesmo em relação ao seu marido. Olhar com carinho para o seu marido. Senhor, por que eu não consigo ver? Porque você viu num primeiro toque. Mas quando é que Jesus se dispôs a trazer o segundo toque? Quando o homem foi sincero para dizer: eu vejo, mas o que eu estou vendo é isso. Se ele não tivesse dito isso, não haveria segundo toque. Quantas vezes no meu ministério eu tive que dizer para Deus: Deus, eu sei que o Senhor me chamou para ser pastor, mas está tão difícil ser pastor, porque o que eu vejo é isso. Eu preciso de um segundo toque. Eu preciso ver de novo, ou eu preciso ver melhor, ou eu preciso ver como eu nunca vi. Estou sendo sincero diante de Ti, Senhor. E ao poder dizer, e ao poder responder com honestidade essa pergunta: você vê alguma coisa? Você vê alguma coisa? Como é que você vê seu marido? Como é que você vê seus filhos? Talvez muitas mães estejam hoje aqui dizendo: pastor, como eu gostaria que meus filhos amassem a Deus e amassem a igreja, mas a única coisa que eu vejo acerca deles é que eles se tornaram rebeldes, é que eles se desviaram e estão buscando isso e aquilo. Seja honesto e diga o que você está vendo. Mas saiba de uma coisa, que você vai sair daqui hoje com um segundo toque, e neste segundo toque você vai vê-los curados, você vai vê-los libertados destas amarras, dessas algemas, destes grilhões. E então você vai ver nitidamente, perfeitamente, porque esta visão, ela procede do reino espiritual, ela não começa aqui na terra. Essa visão começa no reino espiritual. E então quando você sai daqui: Senhor, eu vejo perfeitamente. Minha filha estava tentando medicina. E tentou por 4, 5 anos e não conseguiu. E eu agoniado, como pai, orando por ela, orando por ela, orando por ela. Agoniado, angustiado no meu coração, até que um dia eu tive coragem de dizer para ela o que eu estava vendo nas minhas orações de madrugada: filha, não tem jeito, toda vez que eu venho aqui, filha, eu te vejo. Ela tinha tido uma desilusão amorosa, tinha namorado com alguém, esse rapaz não honrou o compromisso de quase noivado com ela, e aquilo foi uma dor muito forte no coração dela, uma sequência de anos em que ela se sentia derrotada. Mas nas minhas orações eu a via se aprofundando numa língua e tendo uma experiência fora do país. E eu cheguei para ela e disse: filha, é assim que eu te vejo,
se isso testificar no seu coração, queridos, ela naquele ano, ela recebeu a palavra, fez um curso de inglês, e aí depois ela entrou num programa au pair, que é de cuidar de crianças, lá nos Estados Unidos. E ela caiu numa família maravilhosa. O homem, um judeu, a esposa não, e ela foi cuidar daquelas duas crianças. Queridos, foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Ela se aprofundou na língua, ela morou em Nova York, na região do Brooklyn, uma das melhores lugares de Nova York, teve todas as suas necessidades supridas. A visão que eu tive dela de aprender a língua e ter uma experiência fora do país, hoje ela é fluente na língua. Terminou o tempo de au pair e ela está trabalhando na construtora dessa família. Ele é um grande empresário lá nos Estados Unidos, em Nova York, e ela está trabalhando numa grande empresa do ramo de construtora. Casou lá, fui fazer o casamento dela nesse ano lá, e a visão se cumpriu. Filha, eu te vejo tendo uma experiência fora do país, sendo bem-sucedida, sendo feliz e seguindo a sua vida. E ela foi abrir caminho, quem sabe, do jeito que muita coisa está sendo profética aqui, abriu caminho, a gente nunca sabe, mas quando você tem seus olhos abertos, você sai de situações obscuras, onde você não tem direção, onde você não tem rumo. E os meus 2 filhos que ficaram comigo, a quem eu vi também antes deles nascerem, servindo ao Senhor, um à minha direita e outro à minha esquerda, Daniel e Levi, estão lá me ajudando no ministério, e eu não tenho palavras para agradecer. E minha filha está nos Estados Unidos, na região do Brooklyn, casada, servindo a Deus numa igreja evangélica, são líderes lá, são supervisores de células lá, naquele lugar. Seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Mas não é isso que muitas vezes está diante dos nossos olhos. E é justamente porque não temos esta visão a princípio diante dos nossos olhos, é que nós precisamos de um segundo toque, para que você possa ver perfeitamente como Ele quer que você veja. Perfeitamente como Ele quer que você veja. Perfeitamente como Ele quer que você veja. Minha oração naquela caminhada de um sábado à tarde, Senhor, se a minha visão tem sido parcial e tenho deixado de enxergar o que o Senhor quer que eu veja, toca-me de novo, Senhor. Não remove a luz dos meus olhos, não remove a luz da minha experiência cristã, não remove o candelabro para outro lugar. Senhor, se hoje eu poderia estar muito mais além do que poderia ou do que deveria, pelo nível de revelação a que eu cheguei, por gentileza, Senhor, por misericórdia e graça, toca-me de novo, Senhor. Toca-me de novo, Senhor. Se perdi a visão, se minha visão se tornou uma visão religiosa das coisas. E queridos, quando a nossa visão se torna uma visão religiosa, fica muito chato. Fica muito chato. Toca-me de novo, Senhor. Baixe sua cabeça, por gentileza.
Peça gentilmente ao Senhor para que Ele te toque de novo. Toca-me de novo, Senhor. Toca-me de novo, Senhor. Toca-me de novo, Senhor. Pai querido, essa é a nossa oração nesta manhã. Oh Deus querido. Oh Jesus. Toca-me de novo, Senhor, nessa manhã. Toca-me de novo, Senhor. Toca-nos, Senhor, de novo nesta manhã. Abra nossos olhos, Senhor. Oh, Jesus. Toca-nos de novo, Senhor. Toca-nos de novo, Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Busque ao Senhor de forma que hoje você possa realmente ter uma experiência renovada com o Senhor. Senhor, toca-nos, Senhor. Toca-nos de novo, Senhor. Faz, Senhor, a tua obra nesta manhã. Contempla, Senhor, cada coração se devota a ti nesta manhã. Em nome de Jesus. Contempla cada coração que hoje se coloca diante de ti. Coloca, Senhor. Contempla, Senhor. Contempla, Senhor. Contempla, Senhor. Vem com teu Espírito, vem com teu Espírito. Vem com teu Espírito, vem com teu Espírito, Senhor. Vem com teu Espírito, Senhor. Oh, Jesus. Oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Maravilhoso, maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Derrama teu Espírito sobre cada um de nós nessa manhã. Estamos abertos ao mover do teu Espírito, à revelação da tua palavra. Leva-nos, Senhor, ao lugar que o Senhor tem desejado. Leva-nos, Senhor, ao lugar do chamado inicial, da palavra inicial, do sonho primeiro. Leva-nos, Senhor. Podemos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos, deixa o Espírito Santo fazer, completar, porque estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Queremos ver com clareza. Tira toda a cegueira, todo o nível de cegueira, Senhor, dos nossos olhos. Aleluia. Ore por mais alguns minutos, por favor. Há um orvalho do céu que está caindo aqui nessa manhã. Há um orvalho do céu caindo aqui nessa manhã. Você está diante de Jesus. Ele tira você da aldeia. Ele me tirou da aldeia. Às vezes é a aldeia das emoções, dos pensamentos, da perturbação, da pressão, de demônios. Ele tirou a mim e a você da aldeia. Aleluia. Peça esse toque nesta manhã. Peça esse toque nessa manhã. Eu quero ver com nitidez, Senhor, naquilo que me desviei. Sim, Senhor, como foi falado, naquilo que praticamos que é tão incoerente com aquilo que nós já alcançamos do Senhor, com aquilo que o Senhor já nos ensinou, já trabalhou em nossos corações. Oh Deus, nessa manhã nós nos prostramos diante do Senhor. Nós não queremos que o Senhor remova o candelabro. Nós voltamos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós observamos, Senhor, no caminho, onde foi que nós caímos. Onde foi que nós caímos. E nós voltamos, Senhor. Onde foi que nós consumimos o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Eu quero ver. Essa igreja quer ver, Senhor, nessa manhã. Onde foi que nós nos tornamos hipócritas, vivendo de aparência, para ser exaltado pelos homens, ser glorificado pelos homens, e esquecermos da Tua glória. Nós queremos perceber onde foi, Senhor, que nós nos contaminamos com o fermento de Herodes, buscando a glória dos homens, a glória da terra, os prazeres,
e sistematicamente desobedecermos a Tua palavra, prendendo e matando a consciência, nós nos arrependemos na Tua presença. Nós não temos o que esconder na Tua presença, Jesus. Os Teus olhos são como chamas de fogo, que perpassam todo o nosso ser. Tu és a luz, Tu és a luz, Tu és a luz que brilha nas trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho. Eu vi, Senhor, que os meus caminhos estavam errados nesta manhã. Eu vi minha contaminação, Senhor, nesta manhã. Eu vi minhas decisões erradas nessa manhã. Eu vi minha alma errada, ferida nessa manhã. Eu vi minha consciência suprimida, Senhor, nessa manhã. Eu me arrependo diante do Senhor. Eu me arrependo diante do Senhor. Eu não quero deixar de ver. Eu não quero deixar de ver. Eu volto para o Senhor. Eu volto para o Senhor. Volte para Jesus. Não que você tenha se desviado da palavra ou da presença dEle, mas em áreas da nossa vida. Em áreas nos distanciamos da imagem de Cristo, do mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não tomou por usurpação, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Quando eu não me esvazio numa situação, quando eu tomo prerrogativas humanas da minha capacidade, de quem sou, para não me humilhar e assumir uma forma de servo, eu estou me desviando de Cristo nessa área. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se esvaziar, tomar forma de servo, andar no espírito humilde, manso, servidor. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Pela graça não servimos a quem merece, servimos a despeito de merecimento. Hoje nós nos achegamos a Ti, Jesus. Queremos ver. Abre os nossos olhos, toca-nos de novo. Toca-nos de novo. Toca-nos de novo. Toca de novo nos casamentos. Toca de novo no ministério. Toca de novo nos jovens, nos adolescentes, nos adultos. Toca de novo naqueles que servem na Tua casa. Toca de novo em nós, pastores, líderes.
nossos olhos, descortina os nossos olhos, Senhor. Descortina os nossos olhos. Um segundo toque, Senhor, em nós. Segundo toque para haver reconciliação na família. Um segundo toque para haver reconciliação na família. Um segundo toque que vai me fortalecer, que vai lhe fortalecer a restaurar relacionamentos quebrados, que vai nos fortalecer a renovar a esperança no coração. O segundo toque que vai fazer abandonar esse pecado oculto de uma vez por todas. O segundo toque hoje que vai impedir um divórcio de acontecer. Vai impedir uma quebra de aliança. O temor de Yahvé está aqui nessa manhã. Estamos diante dos seus olhos que veem todas as coisas. Seus olhos passam nesse auditório, são olhos de amor, mas são olhos que veem tudo, que discernem tudo, que conhecem tudo de forma absoluta e completa. Nada está oculto aos seus olhos. Você que está em casa nos assistindo, seja envolvido por essa mesma atmosfera, esse mesmo Espírito. A paz é restituída ao seu coração. A paz é restituída. Porque nas trevas nós não temos paz. Sem ver com nitidez nós não temos paz. A paz é restituída ao meu e ao seu coração. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Aleluia. Eu vejo no meu espírito um segundo toque, muito voltado para duas coisas nessa manhã: relacionamentos quebrados, perigo de uma quebra de aliança e pecados ocultos.
misericordiosamente, misericordiosamente, o toque de Jesus nessa manhã. Abre a nossa visão, para que vejamos com nitidez e não voltemos mais para a aldeia. Sejamos direcionados para a nossa família, para a nossa casa. E eu proclamo, esta foi uma manhã de livramento nas nossas vidas. Livramento do erro, livramento do engano, livramento das trevas. Aleluia. Nós podemos levantar nossa voz agora e somente agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele, agradeça. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Não só aplauda, abra sua boca e agradeça. Abra sua boca e agradeça. Verbalize a sua gratidão. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Só tropeçaremos se nós quisermos. A clareza do Senhor está aqui nesta manhã. A clareza da tua palavra está aqui nesta manhã. A luz foi espalhada sobre nós nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. Muito obrigado, Senhor. Você pode abraçar esses irmãos que estão ao seu redor e dizer: meu irmão, veja perfeitamente em nome de Jesus. Veja perfeitamente em nome de Jesus. Veja perfeitamente em nome de Jesus. Veja a sua família, veja seu casamento, veja a sua própria vida. Veja como serve ao Senhor. Veja como está o coração. Veja. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que a apóstola Raquel nos abençoasse. Vem cá, apóstola Raquel. Aqui embaixo mesmo, para a senhora não precisar subir. Vamos receber palavra e oração agora em nome de Jesus, para completar a medida do Senhor nesta manhã. A paz do Senhor, queridos. Que manhã gloriosa, hein? A Deus toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra viva que foi ministrada neste lugar. Nós te louvamos porque o teu Espírito Santo, que nos conhece, ministrou de forma singular cada um de nós. E nós declaramos em fé que recebemos o segundo toque, Senhor. Nós deixaremos, ó Deus, de andar entre Moisés e a medusa. Nós não permaneceremos em Roma, Senhor. A nossa visão é de Jerusalém. A nossa visão é renovada dia após dia. A nossa visão é a do céu. Nós não teremos uma visão relativista. Nós
nós não faremos aliança com o paganismo. Do Senhor sairá a lei, de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E os nossos olhos estão abertos, Senhor, para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Nós te damos graças, porque de fato o Senhor nos tirou da aldeia. Nós te damos graças, nós te damos louvores, porque não, ó Deus, nos enfeitiçaremos com o fermento de Herodes, nem com o fermento dos fariseus, fermentos perigosíssimos, Senhor. Mas o Senhor nos livra do erro, o Senhor nos livra do engano, o Senhor nos livra da lisonja, o Senhor nos livra da glória deste mundo. O Senhor nos livra, Senhor, porque nós já fomos, ó Deus, encharcados pela tua glória. Nós já fomos encharcados pela tua presença. E nós queremos te bendizer. Que os nossos olhos nesta manhã recebam do teu colírio, Senhor, em nome de Jesus. E que o teu Espírito se apodere desta igreja, de cada pastor, de cada líder, de cada discípulo membro. Todos sejam, ó Deus, tocados pelo segundo toque do Senhor. Pai, nós te louvamos pelo pastor Wilson, apóstolo Wilson. Nós somos gratos ao Senhor, porque Ele sempre tem uma palavra do céu a ministrar ao rebanho. Que o Senhor continue abrindo seus olhos, aguçando os seus ouvidos, sensibilizando o seu coração. Que os mistérios do Senhor lhe sejam revelados, Senhor. Que haja um fluir intenso da tua presença em sua vida. E que o teu servo continue sendo esse canal de glória na tua presença, para abençoar o teu povo, para ministrar a palavra de poder. Pai, nós te bendizemos e oramos para que haja uma unção centuplicada na vida do apóstolo Wilson, o seu ministério, a sua família, o rebanho que ele pastoreia. Senhor, seja sobre todos nós a tua graça e confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Que a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos nós, Igreja do Senhor Jesus, no estado de São Paulo, no Brasil e em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Só um último aviso: no dia 22/7, que é um sábado, nós vamos ter aqui a Tarde da Alegria com as nossas crianças, amém? De 7 a 12 anos, tá bom? Das 2 da tarde até as 5. Nós vamos colocar nos grupos de WhatsApp, para os irmãos verem direitinho. 22/7, Tarde da Alegria, das 14 às 17, criança dos 7 aos 12 anos de idade, amém? Vão na paz, irmãos, Deus os abençoe mais e mais. Venha cá, irmã Joana, para a gente. A Roseli me lembrou de dizer que a irmã Joana está voltando ao nosso convívio saudável. Eu queria que os pastores viessem aqui para nós orarmos por ela.